Então, eu estava com uma saudade medonha, rapaz, desse ajuntamento aqui, a gente juntar para tocar. Esse negócio de coronga é muito chato. Uma quarentena que já vai 120ena, 200ena, eu não sei. 300 e meia. 300 e meia. Mas vai chegar o dia que nós vamos estar no céu e lá vai ser louvor 24 horas. Lá não vai ter hora, vai ser louvor direto, né? Aderna. E essa música também de Bartolomeu Nascimento. Que lugar bonito. É para lá que eu vou. Eu vou deixar esse mundo aflito. Vou morar com Jesus Cristo, que é o meu Salvador. Bora lá. Mais uma vez, vai! Ei! Que lugar bonito, é pra lá que eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eita, como é que é? Que lugar bonito, é pra lá que eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Tava pensando, vai ser tão bonito, no dia que meu Deus aparecer no céu e me chamar. Vem filho meu, eu quero tu pertinho de mim como eu te prometi. Dos teus olhos não sairá mais água, teu coração não terá mágoa, tristeza e dor. Vou te encher com meu amor e te fazer feliz. Vem pra cá, tu és meu filho, o céu eu te dou. Eita, vai! Que lugar, é bonito demais. Pra lá que eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eita, mas que lugar bonito, é pra lá que eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. No meio das nuvens vai ser muito lindo, anjos, trombetas, alaridos, vozes de louvor. E quem viveu pra Deus terá um corpo novo, cheio da glória, esse é o prêmio para o vencedor. Quem sofreu perseguição e mesmo face à morte, não desejou ter outra sorte a não ser Jesus. Viveu por sua fé, não retrocedeu, vai receber de Deus o prêmio dessa cruz. Eita, que lugar bonito, é pra lá que eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eita, vai! Que lugar bonito, bonito demais, é pra lá que eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. E lá no céu tudo é tão precioso, onde se pisa é de ouro, o mar é de cristal. O cabra fica encantado com tanta beleza, pra todo canto que se olha é glória divinal. Pra completar tamanha maravilha, a luz que ali brilha é a glória de Deus. Seja manhã, tarde ou noite, vai ser sempre dia. Ah, meu Deus, que alegria, eu quero é ir pro céu. Que lugar bonito demais, é pra lá que eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Aleluia. Que lugar bonito, é pra lá que eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eu vou deixar esse mundo aflito, eu vou morar com Jesus Cristo, que é meu Salvador. Eu mesmo vou. Olá, boa tarde, queridas irmãs da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, da nossa SAF, e também aos demais que nos acompanham, que têm estado conosco nesses encontros todas as terças às 15 horas, quando, dirigidos pela SAF da nossa igreja, nós temos essa tarde de oração. Pois bem, nós mais uma vez nos encontramos e, como sempre começamos, faremos mais uma vez nesse dia 2 de novembro, agora em gratidão ao Senhor. E quem nos dirige a Deus nesta primeira oração é nossa irmã Betânia. Vamos orar com ela. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor está conosco todos os dias, o Senhor cuida de nós.
Te louvamos, ó Deus, por isso, te agradecemos, Senhor, por isso. Estamos aqui, Senhor, nessa hora, nessa reunião, para reconhecer o Deus que o Senhor é e agradecer ao Senhor por todas as coisas que tem feito conosco. Te louvamos, ó Deus, porque és majestoso, és bondoso, és misericordioso, és justo, Pai, és criador de todas as coisas e mesmo assim, Senhor Deus, se importa por nós, conosco. Queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor mandou Jesus para nos salvar, para nos resgatar, ó Deus, dos pecados, para nos purificar, para nos tomar para si, Senhor Deus, e nos dar a possibilidade de vivermos uma vida eterna com o Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, porque foi os meus pecados e os pecados de cada um de nós aqui, Senhor Deus, as nossas transgressões, as nossas iniquidades que Ele levou sobre si ali naquela hora, sem, ó Deus, precisar, sem, ó Deus, merecer, mas por amor, Senhor Deus, se entregou por nós e nós te agradecemos por isso, por ter mandado o teu Filho Jesus para vir a esse mundo, Senhor Deus, padecer, Senhor, e morrer por cada um de nós. Nunca seremos capazes, Pai, de te agradecer da maneira, Senhor, e na quantidade que o Senhor precisa. Mas te agradecemos também, ó Deus, porque além de ter mandado Jesus, o Senhor nos deixou o Espírito Santo que nos consola. Aquele, ó Deus, que olha por nós e que trabalha, Senhor Deus, na nossa vida também. Queremos te agradecer por isso, Senhor Deus. E também, Senhor, porque dia a dia o Senhor derrama sobre nós as suas bênçãos, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela bênção da vida, por acordar, Senhor Deus, todas as manhãs, por abrir os olhos, por ouvir, ó Deus, a nossa voz enquanto a gente ora, Senhor, por ver as coisas grandiosas que o Senhor fez em termos de criação e as coisas grandiosas, ó Deus, que o Senhor faz na nossa vida também, todos os dias. Obrigada, Pai, pela saúde, porque estamos vencendo, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, em mais um dia, Senhor Deus, várias enfermidades. Em especial, Senhor Deus, te agradecemos porque estamos passando por essa Covid vivos, intactos, Senhor Deus, guardados pelo Senhor. Obrigado pela bênção da saúde na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção do sustento. O Senhor é o Deus que dia após dia coloca sobre a nossa mesa o alimento. Te louvamos, ó Deus, pela possibilidade que temos de comê-lo todos os dias, de trazermos para dentro das nossas casas através dos nossos trabalhos. Muito obrigada, Senhor Deus, muito obrigada por isso. Obrigada, Senhor, pela família que o Senhor nos deu, pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes próximos. O Senhor olha por nós, ó Deus, individualmente falando, né, com singularidade, Senhor, e nos coloca dentro de lugares que nos preenchem. Então te louvamos, ó Deus, pela vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, Senhor Deus, dos nossos primos, sobrinhos. Muito obrigada, Senhor Deus, pela família que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, também pela vida da igreja. Obrigado, ó Deus, porque temos uma comunidade, Senhor Deus, com a qual congregar. Porque nessa comunidade, ó Deus, além da comunhão, a gente pode ouvir a Tua palavra, a gente pode se aproximar do Senhor, a gente pode servi-lo, ó Deus, com os nossos dons e talentos. Isso também é motivo de gratidão. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque apesar de imperfeitos e porque apesar do Senhor não precisar de nós para nada, o Senhor nos usa, onde o Senhor nos planta, onde o Senhor nos põe. E te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por isso. Muito obrigada, Senhor Deus, por todas as coisas, aquelas que eu reconheço, aquelas que sequer passam, Senhor Deus, pela minha cabeça e que são objetos, Senhor Deus, da providência do Senhor sobre a minha vida. Graças te dou, Senhor Deus, pelo livramento que o Senhor me dá todos os dias, aqueles que eu vejo e aqueles que eu sequer imagino. A mim e a cada um que está aqui. Enfim, Senhor Deus, muito obrigada por tudo. Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bem, uma vez que nós agradecemos ao Senhor pelas suas dádivas e bênçãos, nós também vamos orar pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Mata da Praia.
orar pela sua liderança. Nós estamos em período ainda de eleição de sociedades, nomeação dos ministérios e o planejamento para o próximo ano. Nossa irmã Arlene, minha esposa, nos dirige agora e ora ao Senhor em favor da nossa igreja. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez podermos ter o privilégio de falarmos com o Senhor, mais uma vez nessa semana de oração. Nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti, em primeiro lugar, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, pelo cuidado, pelo livramento do Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti, pelas misericórdias do Senhor que tem sido derramada sobre nós todas as manhãs. Queremos nesse instante, ó Pai, suplicar ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, abençoando em especial a liderança, desde os seus pastores, os presbíteros, diáconos, os líderes, ó Pai, de departamento e sociedades, que agora estamos planejando, Pai, para planejamentos para o ano de 2022, que o Senhor esteja, Pai, colocando em nossos corações os desejos e os planos do Senhor, para que tudo que formos planejar seja de acordo com o Teu querer, com aquilo que seja melhor para o Teu reino. Ó Pai, sabemos que temos passado por esses momentos de 2 anos de poucas atividades, mas nós queremos, ó Pai, agora nesse ano de 2022, começar, ó Pai, recomeçar a planejar as nossas atividades, para que possamos juntos, ó Pai, em comunhão, uns com os outros e com o Senhor, podemos, ó Pai, anunciar a palavra do Senhor aonde que nós estivermos, ó Pai. O Senhor esteja abençoando todos os nossos departamentos, ó Pai, de música, escola dominical, a sociedade da SAF, ao PH, os adolescentes, os jovens. Que o Senhor esteja, Pai, cuidando de cada um deles, para que todos os planejamentos, Pai, estejam debaixo da Tua vontade. Muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado a nossa igreja na Tua presença. É a nossa oração que o Senhor esteja nos fortalecendo para que o ano de 2022 seja um ano, Pai, dirigido, Pai, pelo Senhor, abençoado por Ti. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor, como o Senhor sempre tem nos ouvido e tem abençoado a nossa igreja. A nossa oração é que o Senhor continue nos fortalecendo, nos capacitando a cada dia, Pai, para viver uma vida que venha agradar ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado porque nós podemos falar contigo, muito obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações, muito obrigado porque o Senhor tem sido o nosso Deus, ó Pai, presente em todos os momentos. A nossa oração é que o Senhor continue abençoando a nossa igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que é o nosso Salvador, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós oramos também agora pelos enfermos, por todos que necessitam de cura e pelos que estão enlutados. Quando nós oramos pelos enfermos, esperamos que eles tenham a restauração da saúde. Nem sempre isso acontece, a vontade de Deus é soberana e quando eles partem fica a saudade. Por isso nós também lembramos de orar por aqueles que passam pelo luto. Nossa irmã Elaine agora é quem ora por essas pessoas. Deus bondoso, nosso Deus, Deus amoroso, Deus que nos ouve, nos atende, recebe as nossas petições, nossa gratidão. Apesar de sermos muito falhos, ó Pai, mas o Senhor, tenho certeza, tem prazer em nos ouvir, porque a nossa oração é o nosso meio de comunicação contigo, Senhor, e sabemos que isso é muito importante para nós, o Senhor também, porque Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai. E qual pai que não quer ouvir seus filhos? Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos ouve. Muito obrigado pelo Teu amor insondável, maravilhoso, por tudo aquilo que Tu fazes por nós. É tão bom saber, Senhor, e crer no Senhor, nesse Deus de grande poder, que alegra o nosso coração quando a nossa certeza de que Teu Senhor é o nosso Deus
e que o Senhor nos ouve, que nos atende. Muito obrigada, Pai. E esse momento especial, toda terça-feira, quando nos reunimos em oração, reunimos umas com as outras para juntos estar levando as nossas preces diante do Senhor. E todas aquelas coisas, todos aqueles motivos, Senhor, que temos levado o nosso dia a dia diante do Senhor. São muitas aquilo que nós precisamos de Ti, não podemos viver sem Ti, sem a Tua bênção. Mas sempre, Senhor, nós temos levado diante de Ti os pedidos pelos enfermos, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que estão doentes, precisando do Senhor. São tantos, ó Pai. E nós queremos pedir por eles, por aqueles que nós temos levado todas as semanas, aquelas nossas irmãs e irmãos que estão em tratamento com o Senhor, principalmente, Senhor, a Rosângela, a Adriana, Senhor, a Ronise, cada uma com a sua enfermidade, com os seus problemas, com seus tratamentos. Mas outras irmãs também, Senhor, que já têm orados há mais tempo, que estão melhor nos seus tratamentos, nós te agradecemos por isso. Mas queremos lembrar, Senhor, de todos aqueles nossos irmãos enfermos da Tua casa, da Tua igreja, para que o Senhor possa estar acudindo a cada um. Lembramos também da Dona Niceia, pioneira nesse grupo de oração nosso, que ainda está aqui conosco, Pai. Já está tão idosa, Senhor. Esteve recentemente hospitalizada, precisou de fazer uma cirurgia. Nós te agradecemos que o Senhor tem cuidado dela. Tu tens abençoado a Tua serva, Senhor, até agora. Que Tu possa estar, Senhor, ouvindo as nossas preces em favor desses nossos irmãos. Lembramos também do Dr. Rômulo, nosso irmão que conviveu com tanto tempo conosco aqui na Tua igreja. Tu possa estar abençoando o nosso irmão amado, para que as suas dificuldades de enfermidade, que chega com a idade, né, Senhor, que Tu possa estar lhe cuidando, abençoando a sua esposa, sua família, para que os cuidados do Senhor cheguem até ele nesses momentos, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida da Ronise, pela melhora, pela não piora que ela teve, Senhor, pela melhora, pedindo o seu cuidado para com ela, para que ela possa estar, Senhor, melhorando mais no seu estado geral, para continuar no seu trabalho, na sua casa, com seu esposo. Abençoe, Senhor. Cuida de cada um desses nossos irmãos que citamos agora. Mas temos outros irmãos, Senhor, que não são da nossa igreja, são de longe, ou alguns a gente nem conhece, mas queremos colocá-los diante do Senhor também, nesse momento, pedindo, Senhor, já te agradecendo pela melhora do Luiz, Senhor, ali no Paraná, que Tu possa estar, Senhor, cuidando dele, para que ele logo, logo se restabeleça completamente. Lembrando também da Yara, uma criança que a gente nem conhece, mas que está lutando contra um câncer, Senhor, tão novinha ainda, que Tu possa estar cuidando dessa criança, da sua família, colocando, Senhor, os tratamentos disponíveis ali diante deles, para que ela possa ser tratada, Senhor, desse mal, Pai. Queremos Te pedir também, Senhor, pela Rosemary, que também não conhecemos, não sei, mas chegou o pedido, Pai, que ela tem uma atrofia cerebral, Pai. Chegou o pedido dizendo que ela é sobrinha da Celi. Que Tu possa estar abençoando essa Tua serva, essa Tua filha, Pai, para que ela possa conseguir fazer o tratamento devido para esse mal que ela está tendo, Pai. Cuida de cada um deles, Senhor. Cuida com o Teu cuidado especial que só tem, abençoando, eles tendo certeza da Tua presença com eles, consolando nos momentos de mais dificuldades, colocando os tratamentos que eles precisam diante deles, para que eles sejam cuidados das suas enfermidades. Queremos te pedir também, Senhor, pelos enlutados. São tantos que ainda estão perdendo os seus, são tantos que estão perdendo os seus queridos. Momentos de muita tristeza, mas que o consolo do Teu Espírito, Senhor, seja com eles em cada momento, para que eles possam, Senhor, principalmente aqueles que são do Senhor,
ter a sua fé firmada no Senhor, sabendo que esses momentos de tristeza realmente ficam a saudade, ficam as lembranças daqueles momentos bons, mas sabendo que os seus estão contigo, Senhor. Isso consola o coração daqueles que perdem e ameniza a tristeza desses corações, ó Pai, para que eles possam, consolados pelo Teu Espírito, saber, Senhor, e agradecer pelo tempo que passaram juntos, que estiveram juntos em família, e que o consolo chegue a esses corações, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor faz isso por nós. Muito obrigada, Senhor, que as Tuas bênçãos sempre estão conosco, em todos os momentos e em todas as situações. Por isso nós te somos muito gratos, ó Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, esses pedidos. Se esquecemos de citar alguns, Senhor, que o Senhor esteja também cuidando desses que talvez nós tenhamos esquecido de colocar diante do Senhor. Mas o Senhor sabe todas as coisas, Tu sabes de todas as necessidades de cada um, das suas enfermidades. E o Senhor também é um Deus que consola quando a decisão do Senhor é para levar os seus queridos, ó Pai, os Teus filhos para junto de Ti. Nós te agradecemos porque confiamos em Ti e sabemos que o poder pertence ao Senhor e a decisão é do Senhor em nossas vidas. Por isso te agradecemos. Te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, ó Pai. Te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Clarice é quem vai nos dirigir ao Senhor em oração pelos nossos missionários e por suas famílias, pelos recursos que eles precisam para realizar os trabalhos. E aí nós falamos de recursos financeiros, falamos de aporte de oração que nós damos daqui, o suporte de oração que nós damos a eles. Então, nossa irmã Clarice agora vai orar pelos nossos missionários. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor Deus, por esse dia. Obrigada, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor Deus, por que apesar da pandemia não ter acabado, ó Pai, já sentimos, ó Pai, as pessoas aos poucos voltando às atividades. Ó Pai, a situação sendo um pouco mais controlada no sistema de saúde. Obrigada, Senhor Deus, porque agora podemos, ó Pai, ver as pessoas voltando às igrejas, ó Pai, nas atividades regulares. Obrigada principalmente, ó Pai, porque em muitos países isso já acontece também. E aí agora nos lembramos dos missionários, Senhor Deus. Tanto os missionários que estão em outros países, como os que estão aqui no Brasil. Nós agradecemos a vida deles, ó Pai. Obrigada porque o Senhor os sustentou durante esse período de pandemia. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor cuidou da família deles. E muitos, ó Pai, muitos perderam entes queridos, ó Pai, nessa pandemia. E esses o Senhor também cuidou. Há outros, ó Pai, que não perderam ninguém, ó Pai, que estão bem em casa. E agradecemos ao Senhor por isso também. Obrigada, Senhor Deus, porque apesar, Senhor Deus, de muito período, muito tempo, Senhor Deus, dentro de casa, ó Pai, por conta da pandemia, agora muitos estão voltando às atividades, ó Pai, na igreja, já estão falando do Senhor, ó Pai, de forma regular nos cultos, e agradecemos muito ao Senhor por isso. Ó Pai, que eles sejam usados, ó Pai, que sejam abençoados grandemente, Senhor Deus. Obrigada pelas suas famílias, Senhor Deus, porque por aqueles que o Senhor poupou. Obrigada, Senhor Deus, pela saúde física que o Senhor tem dado. Obrigada, Senhor Deus, pela realização dos projetos, ó Pai. Que muitos, ó Pai, puderam realizar os projetos mesmo em meio às dificuldades. E obrigada, Senhor Deus, pela conversão de muitos, Senhor Deus, que através do testemunho desses irmãos tem chegado ao Senhor. Muito obrigada por isso. Ó Pai, os abençoe, que eles possam, ó Pai, prosperar, ter condições financeiras de se continuar sustentando, ó Pai, no campo missionário. Providencia, Senhor Deus, o sustento necessário, mas providencia também, Senhor Deus, recursos para que eles possam investir na obra missionária. Providencia também pessoas, Senhor Deus, para que possam ser usadas pelo Senhor para trazer crescimento espiritual à igreja. Providencia também, Senhor Deus, a porção do Teu Espírito para
avivar a igreja, que muitos encontram, ó Pai, desanimados, ó Pai, que o Teu Espírito possa avivá-los e que o Senhor possa trazer renovo, possa trazer a Tua palavra que é viva e eficaz e que ela faça toda a diferença nesse mundo que estamos, ó Pai, de tanto sofrimento. Agradecemos demais a vida desses missionários, ó Pai, que o Senhor os trate, ó Pai, com carinho, com amor e que eles sintam isso e sejam agradecidos ao Senhor em tudo, ó Pai. Abençoe os filhos dos missionários. Tu sabes, Senhor Deus, como é difícil para eles entenderem às vezes, ó Pai, a opção do pai de estar num lugar distante, às vezes está fazendo amizade com os amigos, né, na vizinhança, e às vezes Deus chama para outro campo missionário. Ó Pai, abençoe esses filhos, que eles tenham, Senhor Deus, também um encontro vivo e eficaz com o Senhor, e que eles também possam ajudar e colaborar na obra missionária junto aos pais. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nossas famílias, as famílias da nossa igreja, os casais, os casamentos, as relações entre pais e filhos, as relações interpessoais dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, devem ser objetivo da nossa oração. E a nossa irmã Simone Cobb, que muitas vezes aparece conosco aqui no seu dom e talento de cantar e de louvar, agora é também quem vai orar pelas famílias das nossas igrejas, da nossa igreja, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, nossos adolescentes. Então vamos acompanhar a nossa irmã Simone neste momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, quero colocar diante de Ti neste momento, Pai, os casais da nossa igreja, Pai, que o Senhor possa estar, Pai, em nome de Jesus, renovando o amor, renovando o carinho, renovando o respeito, Senhor, o companheirismo entre eles, que aquilo que estiver perdido, ó Pai, que possa ser renovado, ó Pai, que possa ser transformado pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. Neste momento, ó Pai, vim te pedir pelas crianças da nossa igreja, ó Pai, que o Senhor possa estar, Pai, se manifestando desde cedo, ó Pai, na vida deles, que possa haver amor, crescimento, ó Pai, desenvolvimento espiritual, que possa haver sede, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, ter o desejo, Senhor, de viver uma vida, Senhor, um relacionamento profundo contigo. Coloco diante de Ti os nossos adolescentes, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa estar se manifestando grandemente na vida deles também, ó Pai, trazendo alegria, paz, Senhor, e o desejo, Senhor, de aprender mais, Senhor, da Tua palavra, o desejo, Senhor, de viver uma vida, Senhor, que agrada a Ti, Senhor, o desejo, Senhor, de andar em obediência à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando o relacionamento dos pais com os filhos, ó Pai, dos netos com seus avós, ó Pai, abençoa a vida dos avós da nossa igreja, ó Pai, que o Senhor possa estar dando saúde, alegria, renovando as forças a cada dia, Senhor, renovando a saúde, ó Pai, que possa haver, Senhor, alegria, Senhor, neste momento ali junto. Muitos, às vezes, até cuidam, ajudam a cuidar, auxiliam no cuidado dos seus netos, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles também, Senhor. É tão bom, Senhor, poder, Senhor, ter os avós por perto, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoe a vida deles, Senhor, dê muita alegria, Senhor. Em nome de Jesus, muito renovo, Senhor, muita força e muita saúde, meu Deus. Coloco diante de Ti todas as nossas famílias aqui da igreja, Senhor, no Teu altar, Senhor, que o Senhor possa estar, ó Pai, completando tudo aquilo, Senhor, que falta, que o Senhor possa estar renovando, Senhor, trazendo refrigério, alegria e paz, Senhor, para cada um. Em nome de Jesus, amém. Nossa última oração, o nosso último momento de oração agora, antes de meditarmos na palavra, é pelos governantes, pela nossa nação. E aí nós falamos do governo desde o governo regional, municipal, passando pelo estado até o governo federal e pelos diversos poderes, né, que atuam em cada área, em cada região. Nós precisamos orar pela nossa pátria. O mundo todo passa por uma crise econômica muito séria, muito difícil. Com certeza o resultado de tudo que nós enfrentamos nessa pandemia, nessa doença mundial. Então agora precisamos que os nossos líderes tenham muita sabedoria aqui no nosso país, uma terra tão rica, para que a economia se restabeleça, para que haja recurso para assistir aos necessitados. Nossa irmã Tia Penha vai orar e com ela você acompanha esta intercessão pela nossa nação. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, amado, dono de todas as coisas, meu Deus, tudo pertence a Ti. Não há nada nesse mundo
que não foi criado por ti. Não há nada nesse mundo que o Senhor não conhece. Portanto, meu Deus, eu entrego a nossa terra, a nossa nação a ti. Tu és o dono de todo esse território chamado Brasil, que o Senhor nos deu a bênção de nascer e viver nele. Graças te damos, ó Deus, pela nossa nação. Mas colocamos ela diante de ti, Senhor, para que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe, que ela seja próspera, que ela possa sair dessa situação que ela está de problemas, de dificuldades, e que os nossos governantes, todos eles, desde o presidente até o menor homem de autoridade que ocupa cargo na engrenagem que faz o país caminhar, eu coloco em tuas mãos. E para quê? Para que o Senhor os converta. Já tem muito convertido, eu te dou graças por eles, mas também tem muitos e muitos e muitos que precisam se converter, que não dirigem a nação a favor do povo, mas a favor de si mesmo, das suas famílias. Ó Deus, quebra essa cadeia de corrupção na nossa nação. Dá que os nossos governantes sejam homens sérios, homens dignos, íntegros, éticos. E que mais do que isso, meu Deus, porque isso são coisas naturais aqui da terra, mas eu peço coisa espiritual. Que eles sejam homens de Deus, que eles se convertam a Ti como Senhor, como Salvador, que busquem orientação em Ti para tomar decisões, para que essas decisões não sejam erradas, mas muito pelo contrário, inspiradas por Ti, indicadas por Ti, que elas sejam decisões acertadas, para que o nosso Brasil possa sair desse caos, para que os nossos governantes sejam homens corretos. Ó Pai, tenha misericórdia, dê a eles, meu Deus, a consciência de que Tu és Deus e só o Senhor tem o melhor para nós. Dê a eles, meu Deus, consciência de que não busquem noutros lugares, nessas coisas horrorosas que normalmente eles têm costume de buscar, que em outros deuses, em coisas que abominam o Senhor, mas que eles voltem o coração para Ti, meu Deus. E o Senhor, com a Tua grande misericórdia, possa estender Tua mão de poder, meu Deus, sobre a vida dos nossos governantes, convertendo, orientando, e que a nossa nação possa sair desse caos, a nossa nação possa crescer, a nossa nação possa ter emprego para os trabalhadores, trazerem para casa o pão de cada dia, que a nossa nação seja uma nação não só grande como ela já é no tamanho, mas na economia, e mais do que isso, uma nação grande, onde o Senhor reina nos corações, não só dos governantes, mas também do povo brasileiro. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e converta muitos, muitos e muitos e muitos brasileiros para a glória do Teu nome, Senhor. Porque não adianta viver e viver dissolutamente se não for orientado, abençoado pela boa mão do Senhor. Portanto, meu Deus, eu peço ao Senhor, abençoe nossa nação. Dirija, meu Deus, o caminhar de cada governante e que ele seja um instrumento do Senhor para prosperidade e paz na nossa nação. Guarde, pois, a todos. Guarde suas famílias também, ó Deus. E aqueles que já são crentes, meu Deus, que o Senhor os use para transmitir a outros, que eles não se calem, abrem a boca, proclamem, falem da salvação, daquilo que Tu és, daquilo que Tu podes fazer por nós e pela nossa nação. Muito obrigado, meu Deus, porque eu sei quem é o Senhor, eu sei que Tu amas a nossa nação e Tu amas o pecador. Entre eles estamos todos os brasileiros. Por isso eu os coloco diante de Ti e peço que a Tua misericórdia alcance.
Guarda, pois, a nossa nação de todo o mal, toda essa interferência do mal, do erro, a quem tem prevalecido até aqui, mas que isso seja desmanchado, quebrado, em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ótimo. Tempo de oração dedicado ao Senhor e agora também tempo de meditação na palavra. Nunca é demais lembrar essa campanha que a nossa SAF tem empreendido de leitura do Novo Testamento. Um convite para você. Agora nós já estejamos caminhando para o final do ano, você pode, se começar agora, é claro, vai terminar o ano com os últimos livros do Novo Testamento, mas quando você iniciar o ano que vem, na sequência, essa época, no próximo ano, em 2022, você estará terminando a leitura do Novo Testamento de qualquer maneira. E a proposta é ler alguns capítulos quando o livro é um pouco menor, todo ele, ou junto com um outro, um segundo livro, sempre dividindo, e a nossa irmã Dona Penha tem tido esse cuidado de dosar bem essas porções, uma vez que você vai lendo-as e repetindo essa leitura todos os dias. Quando terminarmos, se você fez a mesma leitura uma vez pelo menos cada dia, 7 dias, claro, você terá lido 7 vezes o Novo Testamento ao final desta campanha, ao final deste ano de leitura. E ler a Bíblia sempre é muito bom. Quanto mais a lemos, melhor. E meu compromisso com as irmãs da SAF, e para mim uma bênção, tem sido estar com elas aqui, participar desta reunião e depois daquilo que elas leram, trazer alguma coisa, alguma reflexão da parte do Senhor para que o que nós lemos também tenha aplicação na nossa vida e seja levado para a prática do nosso dia a dia. O texto nesta semana que leram é a carta de Tiago, e toda a carta, nós vamos trazer alguma informação sobre ela e a meditação dos seus trechos. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Deus que nos dê sabedoria e iluminação na leitura e interpretação desse texto. Ó Pai, que venha sobre nós a luz do Teu Espírito e que não só haja compreensão intelectual da nossa parte, não só entendimento da gramática do texto, mas, Senhor, acima de tudo, que haja aprendizado espiritual, que haja amadurecimento da nossa vida na Tua presença. Ó Senhor, que o Teu Espírito traga sobre nós, então, essa luz, essa compreensão, que vai além da compreensão normal, que vai, ó Deus, produzir frutos na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, como eu disse, a carta de Tiago é o texto que foi lido ao longo desta semana e eu queria já logo na abertura da carta, ler com você os versículos 2 a 7 desse texto da carta de Tiago, capítulo 1, os versículos 2 a 7, que servirão de base para a nossa meditação nessa tarde. Diz assim o texto, Tiago, capítulo 1, 2 a 7. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Acabei estendendo a nossa leitura até o versículo 8, para fechar aqui esse trecho de parágrafos da carta de Tiago. Lendo esse texto, nós pensamos num tema que poderemos intitular de Os Cristãos e as Provações, Flores entre Espinhos. Aprendi, e já compartilhei isso com algumas pessoas na minha vida de adolescente. Morava em Minas Gerais, ainda não conhecia as praias do Nordeste, e como bom mineiro, é claro, todas as férias nós vínhamos aqui para o litoral do Espírito Santo. Na ocasião do trajeto que nós fazíamos, eu conheci a cidade de Venda Nova do Imigrante. Cidade linda, muito bonita, e com uma particularidade que às vezes nós não conhecemos, uma produtora de rosas, e uma grande produtora de rosas, e também de canarinho.
aquele canarinho conhecido como belga. Há muitos criadores ali desse passarinho cantor. Na plantação de rosas em particular, eu me deparei com um roseiral muito bonito, e quando nós olhávamos, ele estava florescendo naquela ocasião. E como você encontra na floricultura para comprar, aquele pendão praticamente único. As rosas ali são cultivadas sem todos aqueles galhos torcidos que nós conhecemos numa roseira de quintal, mas amadoramente produzida, né? Aquela ali de forma profissional, ela tem todas as rosas praticamente na mesma altura. E aquilo forma como que um tapete a uma certa altura do chão, e podemos dizer, parece um mar de rosas. E você já deve ter ouvido falar dessa expressão. Alguém está vivendo no mar de rosas. Eu gostaria de viver no mar de rosas. Mais tarde eu aprendi, e hoje mais maduro trago essa reflexão, quando aquele que cultiva, né, ele entra ali no roseiral para colher as rosas. Ele entrava com uma ferramenta bem interessante, que parecia um gancho assim, além de uma tesoura, parecia um pequeno alicate. Era a tesoura para, claro, cortar a roseira embaixo, o pendão. Aquele gancho servia para tirar os espinhos, e uma particularidade interessante, ele entrava todo revestido, uma couraça, né, vamos dizer assim, um avental de couro, que ia até bem abaixo do joelho, e acima também na canela, né, nas pernas ali, uma proteção de couro. Claro, para não se ferir nos espinhos que estavam ali debaixo daquele mar de rosas. E a partir daí nós aprendemos que mar de rosas é uma expressão que pode ser um tanto quanto dúbia, né? Por cima tudo muito bonito, mas ali por baixo só quem entra sabe quantos espinhos tem. Não há vida que seja mar de rosas sem espinhos por baixo. E a vida cristã é assim. A nossa vida com Deus é um mar de rosas. A nossa vida com Deus é uma bênção, mas os espinhos não foram extintos. Inclusive, quando nós lemos na Bíblia, os espinhos, não devemos nos esquecer, são resultado do pecado do homem. A maldição que recaiu sobre a terra trouxe a ela os cardos e abrolhos, né? Na versão que a gente tem aí de tradução da nossa Bíblia, de versão da nossa Bíblia, que nada mais é do que capins, esses matos que crescem prejudicando o resto, e os espinhos. E eles então, se nós lemos ali direito aquele texto de Gênesis, falam disso. Então é assim a vida. E até que Jesus volte e nós estejamos com Ele de novo no paraíso, né, naquilo que chamamos em Apocalipse assim, a Nova Jerusalém, onde a restauração será completa do homem e da criação, nós viveremos desta maneira. Por isso, Tiago, ao escrever essa carta, ele diz que nós não devemos nos entristecer, mas antes termos por motivo de alegria o passar por provações. E naquele tempo em que ele escreveu isso, as provações eram mesmo muitas, diferentes daquilo que nós vivemos hoje, muitas perseguições, muitas dificuldades. Imagine enfrentar uma pandemia no século XXI, não é fácil. Um tipo qualquer de enfermidade naquela época era ainda muito mais complicado, muito mais complexo. Eram realmente muitos óbitos, muitas mortes. Pois bem, ele então diz que nós vamos aprendendo aqui ao longo desse texto que onde a igreja está plantada, onde você está plantado, como aquelas rosas, ali por baixo existem os espinhos. O lírio entre os espinhos é um exemplo também desse ensinamento para nós. Enfim, primeiro, as provações são compatíveis com a fé cristã. Temos que aprender isso. O fato de você ser um cristão verdadeiro, um homem e uma mulher tementes ao Senhor, de você viver uma vida de intimidade com Deus, não vai lhe livrar de provações, de tentações. E quando Tiago escreve, nós podemos facilmente ler o seguinte: motivo de alegria o passardes por várias provações. Ele está dizendo que as provações existem. Ele não está dizendo, olha, tende por motivo de alegria qualquer outra coisa, mas as provações existem, vocês passam por ela e vejam isso com grande alegria. Bem, Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 13, disse o seguinte, ou escreveu o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O próprio Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, disse ao Pai: não peço que os tires do mundo,
mas que os livres do mal. Portanto, tirar o Filho de Deus do mundo iria, claro, livrá-lo definitivamente do mal. Mas o que o Senhor diz é, não. Eles vão precisar ficar aí, então livre-os do mal. Ele provê livramento. Em outro momento ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Então o verdadeiro evangelho nos ensina que a provação é compatível com a fé cristã, que há a realidade da provação mesmo para aquele que é cristão. Há as tentações, há os sofrimentos, há as lutas, e a gente precisa sempre estar sendo lembrado disso, porque infelizmente um falso evangelho vem sendo pregado, e não é de agora. Cartas de indulgência, como agora no último domingo 31 nós celebramos o dia da reforma, buscavam livrar as pessoas dos sofrimentos, até mesmo do sofrimento do inferno. A busca por recursos, por dinheiro, por riqueza, tudo que as pessoas fazem na vida é para livrá-las do sofrimento. E a conclusão que nós chegamos é que não há como. O sofrimento está aí, inerente ao ser humano, até que Jesus volte. E não é pela vida cristã que nós vivemos que nos veremos isentos dessas provações. Então, Tiago ainda diz assim, olha, é quase que um sinônimo de você está passando por provação, você está vivo. E mais do que isso, você é um servo de Deus. E a perseguição que você sofre, a dificuldade que você enfrenta na sociedade, é sinal de que você não está acomodado, conformado com este mundo. Por isso é tão difícil. Por isso perseguiram a mim, disse Jesus, e perseguirão também a vós outros. Quem se torna amigo de Deus vai ser inimigo do mundo, não tem o que fazer. E aí então ele diz, tende por grande alegria ao passar por provações. Uma outra questão interessante no texto é que ele diz várias provações. E aí nós entendemos que várias, primeiro, é mais de uma. Desculpa a má notícia, mas as provações com as quais a fé cristã é compatível são provações variadas e atingem a todos. A todos. Varia para cada um de nós aqui e ali, pode fazer uma diferença, pode ser de um jeito para um, de outro jeito para outro, numa área da vida para um, em outra área da vida para outro, mas todos nós passamos por provação. O que é para nós uma coisa, talvez seja para o outro. Os cristãos, os profetas, Jó, viveram provações diferentes. Os cristãos, Pedro escreveu a eles na primeira carta, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Esses eram os cristãos do primeiro século, que sabiam que era ser jogado numa arena, que sabiam que era serem destroçados por leão. Talvez essa experiência valesse também para Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Ali foi provada a sua fé. Não negar o Senhor, não se curvar diante do ídolo, não deixar de orar ao Senhor, mesmo sendo proibido. Nós vivemos aí um tempo em que a gente fica preocupado se daqui a pouco seremos proibidos de orar, de ler a Bíblia, e que preço isso vai custar. Bom, para Daniel custou ser jogado na cova dos leões. Então, é uma aprovação. Os profetas, diz Tiago no capítulo 5, esse mesmo Tiago, nesta mesma carta, irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Tomar por modelo de sofrimento e na paciência os profetas. E quando nós pensamos nos profetas, vamos lá ao Velho Testamento e nós vemos esses homens pregando a palavra do Senhor, buscando arrependimento para o povo, falando de arrependimento, falando que o povo estava se afastando do Senhor e da sua palavra, e não eram ouvidos. Depois, pior do que isso, eram perseguidos, eram negados, diziam que eles não falavam em nome do Senhor. Leia lá os profetas e você observará, leia os livros dos reis, as crônicas dos reis, onde estão as histórias também, a narrativa das histórias dos profetas. E temos, por exemplo, Elias, que teve que enfrentar os profetas de Baal, foi perseguido, ameaçado de morte, e com ele muitos profetas do Senhor naquela época, muitos inclusive foram mortos, a ponto de ele mesmo dizer, olha, já mataram muita gente, agora falta eu aqui também. Então eles perseveraram. Olhemos um personagem do Velho Testamento, o mais comum, o mais popular de todos nesse aspecto,
que é o nosso irmão Jó. As provações que ele passou talvez sejam um exemplo da gama mais ampla de provações que alguém pode passar. Porque ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, os seus amigos falaram contra ele, a sua esposa falou contra Deus para ele, a sua saúde foi afetada a ponto dele se raspar com cacos. Então, quantas provações passou por elas o nosso servo, nosso irmão Jó. Os heróis da fé citados em Hebreus, em todo o capítulo 11, mais particularmente no versículo 35, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, ou seja, o resgate era: nega Jesus e vocês vão ser libertados. Não, esse tipo de resgate a gente não quer. Para obterem superior ressurreição, ou seja, eles negaram para morrer e ressurgir em Cristo. Outros, por sua vez, versículo 36 de Hebreus 11, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Claro, a gente lembra aí de Paulo, lembra de Tiago, de João, de Pedro, mas muitos outros, cujos nomes sequer nós sabemos, também estiveram presos, também foram açoitados. Versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então vejamos, irmãos nossos, cristãos de todas as épocas, que passaram por várias provações e que perseveraram. É interessante a gente dizer, né, que os problemas parecem que vêm por atacado. É uma realidade. E Tiago está falando disso. Mas nós não podemos desanimar diante deles. É isso que Tiago está falando com os irmãos dali do primeiro século e que o Espírito Santo traz para nós por meio da palavra até ao dia de hoje. Primeiro, que cristão também tem provações, cristão passa por dificuldades. Segundo, que elas são variadas, diferentes e afetam a todos, ainda que não a todos da mesma forma. Terceiro, aí começa a ficar um pouco mais interessante, porque vem um alento. Ele diz que as provações são passageiras. Persevere, porque elas são passageiras. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Porque é assim que vai acontecer conosco. Uma vez confirmada, versículo 3, ela produz perseverança. Uma vez confirmada, a fé. Passando você por uma provação, sendo vitorioso no Senhor, e essa vitória quer dizer cura da saúde, da doença? Não, pode ser a enfermidade te levar à vida. Essa provação pode ser você de fato morrer, mas se você manteve a fé até o final, essa provação é passageira. E isso aqui não é vitimismo, não é argumentação vazia, é dizer o seguinte: ela vai passar. Porque nós falamos de provação não apenas como um momento, ou uma situação, uma circunstância dessa vida, mas toda essa nossa vida aqui. Porque o que se fala aqui de esperança e de resolução definitiva é a volta do Senhor Jesus. Por isso nós perseveramos, elas são passageiras. Em 1 Pedro, capítulo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, sejais, se necessário, contristados por várias provações. Por breve tempo, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então as provações são passageiras e elas vão terminar com a salvação da nossa alma. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 3, ou versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, escreveu o Senhor à sua igreja, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu amor, do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então a igreja de Filadélfia ali recebe do Senhor isso. Eu reconheço vocês, eu vejo vocês. Pois bem,
As provações, por último, são pedagógicas. Elas nos ensinam, nos ajudam a amadurecer. Juntamente com a tentação, proverá livramento, de modo que a possais suportar. Deus vai ver as condições necessárias para que suportemos. Melhor, escreveu Eclesiastes capítulo 7, né, ou Salomão, em Eclesiastes 7:2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Com este texto, Salomão estava dizendo que a gente aprende muito mais na provação do que na festa, na luta, no luto até, do que no banquete. Uma pena, né? Mas uma realidade. Uma pena que às vezes a gente precisa passar por situações tão difíceis a fim de aprendermos algumas coisas, algumas lições. As provações são pedagógicas. Paulo, em outra ocasião, diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz esperança, e ela produz experiência que produz esperança. Repetindo, a provação produz perseverança. Perseverança produz experiência, e experiência produz esperança. Portanto, nós aprendemos com as tribulações, nós amadurecemos, nós crescemos com as tribulações. É por isso que Tiago começa esse trecho dizendo: fique feliz se você passar por uma tribulação, porque todo mundo passa. Não se incomode de passar por uma tribulação, porque ela existe, é real, e é diferente para uns e para outros, mas persevere, elas são passageiras, no máximo duram essa vida aqui. Então nós iremos para o céu. Enquanto elas vão durando aqui, elas nos ensinam, elas nos preparam para enfrentar. E é isso que aquele ciclo de Paulo disse: tribulação produz perseverança. Você vai lidando com ela, que vai te produzir uma experiência com Deus e que vai te dar esperança, porque numa próxima tribulação que você enfrentar, você já tem experiência anterior que você venceu e a sua esperança cresceu nisso aí. Bom, que Deus te abençoe. Esse texto de Tiago nos conforta, né? E é um conforto interessante, porque é um conforto com a verdade, não é um conforto com mentirinhas, não é um conforto com situações, não é bem assim, provação não existe, não é essa luta toda, isso é coisa da sua cabeça. Não. Esse texto de Tiago nos faz viver a realidade, mas viver a realidade com esperança, sem precisar mentirmos para nós mesmos ou para outros. Deus te abençoe muito. Que você continue crescendo na presença do Senhor, que você continue amadurecendo e que a pedagogia da provação te leve à formatura da sua carreira cristã. Deus te abençoe muito. Forte abraço. Nós vamos orar. Com esta oração nós concluímos o nosso encontro nessa tarde de terça-feira. Tenha você uma boa semana na presença do Senhor. Que Deus cuide de você, esse feriado que se você está curtindo com a família, né, até o final dele. Se você está assistindo depois dessa mensagem, se você participou da oração em um outro momento, também seja abençoado por Senhor. Vamos orar. Deus querido, nosso Pai, obrigado porque a verdade do Senhor não é meia verdade. Isso não existe. A verdade do Senhor não esconde as realidades, não maqueia, não camufla, não tenta nos convencer de coisas que verdadeiramente são como se elas não fossem. E quando se trata de provação, de luta, de tentações, esses textos todos que compõem a Tua Palavra, que fazem parte da Tua Palavra, em particular esse texto de Tiago, nos faz ver, Senhor, que não estamos fora da realidade, não precisamos viver uma fantasia, mas como cristãos admitir que sim, há provações, há tentações, há lutas, há dificuldades, mas perseverar, porque o Senhor está conosco e a nossa vitória é certa, ela vem do Senhor. E a nossa vitória não se limita apenas a essa vida, mas, ó Deus, ela se estende pela eternidade, ao lado do Teu Filho, na casa onde há muitas moradas, e que Ele foi preparar para que, estando Ele lá, também estejamos nós. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos, abençoa a todos quantos têm acompanhado esses cultos. Nós oramos a Ti no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um abraço. Deus te abençoe.